Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, bem-vindos ao canal Mensagens do Juízo, dando continuidade ao nosso estudo, falando sobre o livro da razão, graduação de pecados, e hoje vamos falar sobre a violação voluntária do mandamento, ainda com base estacionados ainda no Salmo 32, verso 2, onde está escrito: Bem-aventurado o homem cujo espírito não há dolo. Então, meus irmãos, esse assunto ele é tão relevante para os dias de hoje. Nós ouvimos várias formas de explicações sobre o pecado, né? Eu já tenho explicado aqui no canal várias vezes que além do pecado ser tripartite, nós temos 4 formas de pecar. E algumas vezes a gente acaba escutando alguns irmãos falando: vamos pecar para sempre. Isso é verdade? Sim e não. Porque esse pecar até a volta de Jesus Cristo tem a ver com os pecados de ignorância. Mas os pecados conscientes, aqueles que sabemos que é pecado, deve haver um tipo de mudança de comportamento. Nós precisamos unir as nossas forças com o Espírito Santo para que não venhamos pecar como nós pecávamos na vida passada, tá ok? Então, nesse espírito, buscando a perfeição cristã, não o perfeccionismo, vamos dar continuidade ao nosso estudo. Amém? Logo depois da volta ao deserto, o povo de Israel, ocorreu um caso de violação do sábado. Lembrando que o sábado, a transgressão do sábado e se colocar na posição de Deus era considerado blasfêmia na tradição judaica, tá ok? Sob circunstâncias que o tornava de uma culpabilidade peculiar. O anúncio do Senhor de que a desertaria Israel despertara um espírito de rebelião. Alguém do povo irado por ser excluído de Canaã e decidido a mostrar seu desafio à lei de Deus, atreveu-se a uma transgressão declarada do 4º mandamento, indo apanhar lenha no sábado. Durante a permanência no deserto, fora estritamente proibido acender fogo no 7º dia. A proibição não se estendia à terra de Canaã, onde muitas vezes a inclemência do clima tornaria necessário o fogo, mas no deserto do fogo não era necessário para aquecer. O ato deste homem foi uma violação voluntária e deliberada do 4º mandamento. Pecado este não cometido por inadvertência ou ignorância, mas por presunção. Ele foi apanhado no ato e trazido a Moisés. Já havia sido declarado que a violação do sábado seria punida com a morte. Ele sabia, era um pecado consciente, meus irmãos. Mas ainda não fora revelado como a pena deveria ser infligida. O caso foi levado por Moisés perante o Senhor, que deu a instrução: certamente morrerá tal homem. Toda a congregação com pedras o apedrejará para fora do arraial. Números 15:35, Patriarcas e Profetas 430. E como seria esse pecado para os dias de hoje, meus irmãos? Nós precisamos saber que desde 22 de outubro de 1844, com o movimento profético chamado Adventista, ou os mileritas, né? Acendeu-se aqui um povo chamado Adventista do 7º dia, que além de aguardar a volta de Cristo, levanta e ergue a bandeira do 4º mandamento. Então, meu irmão e minha irmã, desde lá é necessário que possamos temer a Deus e glorificar a Deus, respeitando os seus mandamentos. Então vamos trazer para o dia de hoje o pecado da blasfêmia e sua aplicação hoje. O que é blasfêmia? Blasfêmia é se colocar no lugar de Deus. Nós vamos ver aqui. Olha que interessante. Os pecados de blasfêmia e voluntária violação do sábado recebia o mesmo castigo. Qual? Apedrejamento, sendo igualmente uma expressão de desprezo pela autoridade de Deus. Em nossos tempos, muitos há que rejeitam o sábado da criação como uma instituição judaica e insistem que o mesmo deve ser guardado. A pena de morte deverá ser infligida pela sua violação. Vemos, porém, que a blasfêmia recebida
o mesmo castigo que a violação do sábado. Concluiremos, pois, que o terceiro mandamento também deve ser posto de lado como aplicável só aos judeus. E isso está errado. É aplicável só aos judeus o terceiro mandamento? Não. No entanto, o argumento tirado da pena de morte aplica-se ao terceiro, ao quinto, e na verdade a quase todos os 10 preceitos, do mesmo modo que o quarto. Nós estamos falando da Torá. Nós estamos falando dos 10 mandamentos, a lei moral divina. Então, o que vem ser blasfêmia, meu irmão e minha irmã, é igualar-se a Deus. Os judeus responderam, dizendo-lhe: não te apedrejaremos por alguma boa obra, falando para Cristo, mas pela blasfêmia, porque Cristo disse lá em João 10,30, eu e o Pai somos um, porque sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não só quebrantava o sábado, mas também diziam que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Isso está lá em João 5,18. Vamos aplicar aqui agora claramente, colocar dentro do contexto profético, tá ok? Vamos falar do o homem do pecado, ou o chifre pequeno, ou o sistema do papado. Vamos facilitar aqui a interpretação. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque a razão pela qual não será assim sem que antes venha a apostasia. E a apostasia está relacionada a um sistema que se coloca no lugar de Deus e muda o tempo e a lei. E o tempo relacionado à lei só pode estar relacionado a um dia de adoração. E o dia que Deus escolheu para comemorar a criação com sua criatura. E qual é esse dia? É o sábado. E se manifesta o homem do pecado, o filho da perdição, segundo Tessalonicenses 2,3, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou se adora de sorte que se assentará como Deus, querendo parecer Deus, segundo Tessalonicenses 2,4, blasfêmia. Isso está lá em Daniel 7:20 e 21. A ponta pequena como aponta para o sistema do papado, o catolicismo romano, tá ok? Agora, vamos finalizar esse estudo dentro daquele contexto que está na página anterior. Vamos repeti-lo. Lembre-se aí, meu irmão e minha irmã, do Salmo 32, verso 2. Bem-aventurado o homem ao qual o Espírito não há dolo. E esse dolo está relacionado com pecado contra o Espírito Santo. Existem várias bases aqui. Mateus, Marcos, Patriarcas e Profetas. Atribuir atos de Deus a Satanás, como está em Marcos 3:22. Olha o que está escrito aqui. Distanciar-se de Deus pela voluntária e deliberada violação dos mandamentos, a um ponto tal que não se torna mais possível a presença do Espírito Santo na vida do indivíduo. Exemplo, o profeta Balaão escolheu o quê? O prêmio do que a salvação, como está lá em Números 24:17. Execução final. Posto que Deus não castigue hoje a transição de sua lei com castigos temporais, imediato, sua palavra declara, todavia, que o salário do pecado é a morte, e na execução final do juízo, achar-se-á que a morte é o quinhão daqueles que violam seus sagrados preceitos. Patriarcas e Profetas 430 e 431. Vejamos esse exemplo justamente do Novo Testamento. Após o derramar do Santo Espírito, com a liderança de Pedro, onde uniu todas as províncias em Jerusalém, em função da festa de Pentecostes, o Espírito Santo foi derramado e o Evangelho foi espalhado. Tá ok? O pecado de Ananias e Safira, Atos 4:32, 5:11 e Atos dos Apóstolos, páginas 70 e 76, são as referentes à fonte literária. Deus aborrece a hipocrisia e a falsidade, meus irmãos. Ananias e Safira praticaram fraude em sua conduta para com Deus. Em Timóteo diz claramente: aqui eles têm forma de piedade, mas por dentro são corruptos. Mentiram ao Espírito Santo e seu pecado foi punido com um juízo rápido e terrível. Quando Ananias chegou com a sua oferta, Pedro disse: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo e retivesse parte do preço de herdade? Guardando-a, não ficava para ti? E vendida, não estava em teu poder? Por que formastes este desígnio em teu coração?
Não mentistes aos homens, mas a Deus. E Ananias, ouvindo essas palavras, caiu e expirou. E um grande temor veio sobre todos os que isto ouviram. E a história continua, meus irmãos. E passando um espaço de quase 3 horas, entrou também a sua esposa, sua mulher, não sabendo o que havia acontecido. E disse-lhe Pedro: Dize-me, vendestes portanto aquela herdade? E ela disse: Sim, portanto. Então Pedro lhe disse: Por que é que entre vós vos concertastes para tentar o Espírito do Senhor? Eis a porta os pés dos que sepultaram teu marido, e também te levarão a ti. E logo caiu aos seus pés, e expirou. E entretanto os mancebos acharam-na morta, e a sepultaram junto de seu marido. E houve um grande temor em toda a igreja, e em todos os que ouviram essas coisas. A infinita sabedoria viu que era evidente a manifestação da ira divina. Era necessária para impedir que a jovem igreja se desmoralizasse. O número dos crentes aumentava rapidamente. A igreja teria corrido perigo se, no rápido aumento dos conversos, fossem acrescentados homens e mulheres que, embora professassem servir a Deus, adoravam a Mamon, o dinheiro. Esse juízo testificou que os homens não podem enganar a Deus, que ele descobre o pecado oculto no coração e não se deixa escarnecer. Destinava-se a ser uma advertência à igreja, para levá-la a evitar a pretensão e a hipocrisia, e a cautelar-se de roubar a Deus. Não apenas para a igreja primitiva, mas para todas as gerações futuras. Este exemplo de como Deus aborrece a cobiça, a fraude e a hipocrisia foi dado como um sinal de perigo. Foi a cobiça que Ananias e Safira tinham acariciado em primeiro lugar. O desejo de reter para si a parte que havia prometido ao Senhor levou à fraude e à hipocrisia, pecado contra o Espírito Santo. Atos dos Apóstolos 70 e 76. Execução final. No caso de Ananias e Safira, o pecado de fraude contra Deus foi rapidamente punido. O mesmo pecado foi muitas vezes repetido na história posterior da igreja, e é cometido por muitos em nosso tempo, infelizmente, irmãos. Mas embora possa não manifestar-se visivelmente imediato, o desagrado de Deus, não menos desprezível à sua vista agora do que foi no tempo dos apóstolos, a advertência foi dada. Deus tem claramente mostrado seu desprezo por este pecado, e todos os que se dão à hipocrisia e à cobiça podem estar certos de que estão destruindo a própria alma. Atos dos Apóstolos, página 76. Finalizemos aqui com Jó. Jó declara sua integridade. Fiz concerto com os meus olhos, como, pois, fixaria numa virgem? Jó 31, verso 1. Quem dentre nós habitará com o fogo consumidor? O que tapa os seus ouvidos para não ouvir falar de sangue e fecha seus olhos para não ver o mal? Isaías 33, 15. Deus lê os pensamentos ocultos, meus irmãos. Mensagem aos Jovens 247. Cada palavra e ato, cada pensamento é registrado nos livros do céu. Mensagens aos Jovens 391. Deus pode ler, Deus pode ouvir, Deus pode ver cada pensamento. Poucos compreendem ser um dever exercer domínio sobre os pensamentos e imaginações. Mensagens aos Jovens 397. Amanhã nós continuaremos. Deixemos aqui claramente aí, se vocês gostou do vídeo, deixe o seu like, sua inscrição e possamos entender. Vamos pecar para sempre? Até Jesus voltar? Opa, precisamos entender. Que tipo de pecado é esse? Aí nós pensemos e lembremos de Salmo 32. Vamos reler e fechar esse assunto. Concluindo aqui. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada. Pecado de rebelião, cujo pecado é coberto. Salmo 32, verso 1. Em função do julgamento dos livros de registros, pecados que são confessados e abandonados. Esses são os pecados cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade. Avon. Esses são os pecados de ignorância. Isso nós vamos cometer sempre, até que Jesus volte, porque nós precisaremos o quê? De uma natureza diferente, de um corpo glorioso. Nós precisamos, pelo menos, não estar mais na presença do pecado. E como fugir da presença do pecado se nós temos uma natureza pecaminosa? Isso é impossível para nós, tá ok? Seria injusto Deus cobrar isso de nós. E em cujo espírito não há dolo, que nós mencionamos aqui o exemplo de Ananias e Safira, que
infelizmente, tentaram enganar o próprio Deus. Ignoraram que Deus lê os pensamentos, conhece o oculto dos nossos corações. Então, que Deus possa abençoar grandemente vocês, que possamos entender que o pecado é tripartite. Podemos pecar por ignorância, podemos pecar de forma consciente ou de forma maldosa, ou por fraqueza, né? Então nós temos aí iniquidade perdoada, que é o pechá, pecado coberto, que é o tchatará, o iniquidade não atribuída, que é a natureza pecaminosa, que é o avon, e espírito em que não há dolo, pecado doloso, significa engano, desejo maligno, pecado cariciado, pecado contra o Espírito Santo, que é o rimiyá. E foi isso justamente que Ananias e Safiras fizeram. Viram a manifestação do Espírito Santo na igreja primitiva e ainda assim tentaram enganar Deus. Então que não venhamos achar que podemos enganar Deus, porque nós não podemos, tá bom? Deixe seu like, sua inscrição e vamos estudando aqui esse tema importante sobre o livro da razão. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém.